A gente vai conversar agora sobre a pergunta de hoje. Qual é a pergunta que a gente tem para responder hoje? Então veja só a pergunta. De quem Deus atende melhor as orações? Quem é a pessoa que Deus atende com melhor, que faz melhor a oração que a pessoa faz? Quem é a pessoa com mais intimidade com Deus, que o que ela pede, Deus ouve e atende, né? Mais rápido, ou atende mais do que a qualquer outra pessoa? Quem é a pessoa que faz isso? Essa é uma grande pergunta, hein? Tem muita gente se esforçando para ser essa pessoa. O paganismo nos fez herdar uma quantidade grande de questões em relação a Deus e a nossa relação com Ele. O paganismo, né, nos encheu de práticas que a gente infusou dentro do cristianismo, achando que aquilo iria funcionar. Né? Quer ver um exemplo? Essa coisa de que muita oração, muito poder. Isso é de paganismo. Isso não tem sentido bíblico. Né? Em momento nenhum a Bíblia ensina isso. Muita oração, muito poder. Tá bom? Então não tem sentido. Isso aí é paganismo puro. Puro. Manipulação. A tentativa de manipular a divindade com uma prática que é a oração. Não tem sentido. Jesus renega isso completamente quando ele fala lá no capítulo 5, né? 5? 5, não, 6. Quando ele fala no capítulo 6 sobre a oração. Antes de falar sobre a oração do Pai Nosso, ele então explica sobre isso. Não é o muito falar, não tem como, não tem nada que possa manipular Deus através da oração. Mas o paganismo diz, não, tem sim. Se você orar muito, se você você vai ter mais poder. Isso quer dizer, você vai poder mais controlar Deus. Isso é paganismo. Segundo, entre as questões herdadas do paganismo, esta é uma das principais. Quem é mais atendido por Deus em suas orações? O que é ensinado a você? Quem são as pessoas que Deus atende mais e melhor? Quem mais lê a Bíblia, quem mais ora, quem mais faz jejum, quem mais é bonzinho, quem mais é religioso, quem mais é dedicado. Esse é o ensino que é dado para nós. Isso é paganismo. Terceiro, muitos querem saber para poderem atuar no que for agradável a Deus para ter Deus aos seus serviços através da oração. Então a ideia de muitos eu vou agradar ele do jeito que ele quer, eu vou ter então mais intimidade, ele vai me atender porque eu quero que ele faça coisas que eu gostaria de fazer. Entendeu? Então, isso ocorre com muitos, não é pouca gente não. De uma maneira ou outra, acontece com muitos. Muitos. 4. A oração de uma grande maioria de cristãos é baseada somente na pidança, na busca de controlar as ações de Deus no que cada um entende ser o melhor para si e para o coletivo. A pidança. Uma vez eu falando para um grupo, né, falando para algumas pessoas, de que a gente devia parar de pedir coisa a Deus. Ele não sabe o que fazer em todos os casos. Ele não sabe como cuidar bem da gente. Ele não sabe o que é melhor para a gente. Então, para que a gente fica pedindo as coisas? Vamos passar mais tempo reconhecendo o que Deus faz e agradecendo pelo que Ele faz. Aí, no final da reunião, teve uma pessoa que me procurou e disse, pastor, se a gente não vai pedir, a gente vai orar. Como? O que é que a gente vai orar então? Não é para orar? Ué, oração é só pidança?
Mas na cabeça de muita gente é. Orar é pedir. Deus está lá para isso. Pedir, 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 né? Se não pedir, não é oração. Quinto, de quem Deus ouve e atende melhor as orações? Esta questão tem até dado diretrizes para a religiosidade de muita gente que se diz cristã, confiante em Deus e em Jesus. Grande parte dos cristãos, grande parte, não é pouca não, grande parte dos cristãos direcionam sua religiosidade no sentido de se tornarem pessoas cada vez mais dignas de serem atendidas em suas orações. Eu vou fazer isso e isso para Deus, porque eu quero que Ele responda isso e isso nas minhas orações. Entendeu? Foi ensinado isso a gente. Né? Tem muita gente que vive isso. Eu me lembro de um livro chamado A Quarta Dimensão. Não, como é a quarta dimensão? Não, quarta dimensão. É a ideia de que Deus só responde aquilo que você disser com detalhes que ele deve fazer. O escritor, né, foi muito conhecido e gostava muito dessa abordagem mística, né, de controlar a Deus. Ele ensinava que se você quer receber uma coisa se você quer ganhar uma caneta de Deus, você tem que dizer a cor do bocal. Você tem que dizer a cor da caneta. Você tem que dizer a marca da caneta. Literalmente, eu não estou exagerando não, está lá no texto dele. Você tem que dizer detalhes. Ele disse assim, olha, eu não recebia o que eu pedi a Deus porque eu não dizia detalhes do que eu queria. Que Deus, hein? Deus não sabia o que era melhor para ele. Ele precisava dizer com detalhes a Deus o que é que Deus deveria fazer. Esse é o cristianismo que é empurrado no coração da gente. E a gente vê mais Deus não como Senhor, mas como alguém que está a nosso serviço. Porque ele não sabe o que fazer. No sexto item diz assim, há duas respostas antagônicas para esta pergunta com tão pouca influência bíblica, ou mais especialmente no Novo Testamento. Há nela muito mais de carência humana para a arrogância e a presunção do que de interesse em ser agradável ao Senhor. Essa busca de saber quem é que Deus atende mais, né? O que é que eu devo fazer para Deus me atender mais na oração? Essa pergunta tem muito mais a ver com uma carência gananciosa minha do que mesmo o interesse de ser agradável a Deus. Eu quero descobrir um jeitinho de manipular ele. É isso que está acontecendo. 7. A primeira resposta é que Deus não atende a ninguém melhor do que a qualquer outra pessoa. Há alguns fatores para isto. Primeiro, ninguém é digno em si mesmo para isto. Ninguém. Segundo, é que a própria Bíblia diz que ninguém sabe exatamente o que seja melhor para si ou para outrem, muito menos o que seja melhor para os propósitos do Senhor. Portanto, não há ninguém que seja atendido em suas orações mais do que outras pessoas. Ninguém. Tem uns religiosos por aí que chega a dizer que conversa com Deus na hora que está fazendo a barba. Ele está batendo papo com Deus. Pessoas intimíssimas de Deus. Primeiro, ele engana a si mesmo. Segundo, é uma artimanha, é um artifício para enganar os outros. Quem é que faz isso? Só ele. Então, esse camarada é o Moisés dos nossos dias. Porque nem Moisés passava por isso. Quando Moisés disse que conversava face a face com Deus,
Era uma maneira de dizer, porque a própria Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Ok? Muito bem. O ponto 8. A segunda resposta para essa pergunta é contrária à primeira, que já foi mencionado, né, no ponto 7. Deus atende a todas as orações, igualmente, com a mesma atenção e carinho, com o mesmo interesse e sabedoria. Atende a todas as orações. A minha, a sua, a de quem quer que seja. É colocado aqui também assim, na verdade, por mais que não saibamos o que seja melhor em nossas orações, uma coisa é certa, todos queremos o nosso bem. Todos estamos querendo o melhor para a gente. Essa coisa egoísta nossa, né? Quando pedimos algo a Deus, estamos pedindo algo que seja um meio para obtermos o nosso bem. Esse desejo final do nosso bem, ele atende de todo mundo. Ele pode não atender. Senhor, me dá uma caneta. Senhor, me dá uma caneta. Na verdade, o que eu quero não é uma caneta. Eu quero algo que eu acredito que vai me fazer bem, que é a caneta. Deus pode até não atender a caneta, mas ele vai atender alguma coisa que me faça bem. Então, ele atende a todas as orações, né? Então, estamos pedindo algo que seja um meio para obtermos o nosso bem. Esse desejo final, ele atende de todo mundo. Não há ninguém mais atendido nisto do que qualquer outra pessoa. Todos, igualmente, ele atende a essas orações. Ok? 9. Outra coisa a se considerar nisto é que nosso bem pessoal depende muito do bem coletivo. Depende do bem das outras pessoas. Assim, quando Deus atende este meu desejo para o meu bem, ao mesmo tempo, ele está atendendo o bem dos outros. E isto vai gerar o meu bem. Assim, Deus nos atende individualmente, mas responde coletivamente. Todos saem ganhando com isto. E assim, ele ganha muito também, porque ele ama a todos igualmente. E 10º, quem tem orações mais atendidas por Deus? Os religiosos ou os não religiosos? Os mais dedicados a ele ou os menos dedicados? Os considerados pessoas boas ou os considerados pessoas más? Na verdade, ninguém e todos ao mesmo tempo, ninguém é mais privilegiado nisto do que outros. O que pode acontecer é que os mais próximos dele desfrutam melhor de suas respostas. Os mais próximos. Porém, todos são igualmente respondidos por seu imenso amor sem acepção de pessoas. Então, ele ama igualmente a todos. E ele atende a oração de todos, porque ama todos. O que pode acontecer é que aqueles que são mais próximos dele, de uma maneira ou outra, por um sentido ou outro, não importa, os que estão mais próximos dele vão aproveitar melhor o que ele faz, o que ele é. Mas, na questão de responder, ele responde a todas as orações. Olha que coisa linda. Então, aquele egoísmo imbecil que a gente tem, de que ele responde à minha oração, de que ele responde à minha vontade, essa coisa tola não é verdade, porque não faria bem nem a gente.
Ele responde a todos, porque ele ama a todos. Ele quer o bem de todos. Esse é a beleza de Deus. E é isso que a revelação de Deus nos mostra. Viu como, em alguns casos, em relação a alguns escritores bíblicos, a revelação é muito maior, ela vai mais longe, ela fala melhor sobre Deus. Enquanto Davi, né, na sua limitação, achava que Deus abençoava ele e o poveco dele, a revelação mostra que Deus ama e abençoa todo o mundo, sem exceção. É muito linda a revelação de Deus, muito linda, e conforta o coração da gente. Esse negócio de que Deus me abençoa mais do que aos outros, isso não me faz bem. O que me faz bem, o que faz bem a você, o que faz bem a todo mundo, é saber que Deus abençoa igualmente a todos, sem nenhuma exceção. Ok? Fomos criados assim e Deus sabe como cuidar bem da gente. Tá bom? Essa então é a resposta para essa pergunta tão capciosa e tão pagã que a gente pode fazer. De quem Deus atende melhor as orações?